Olá pessoal, tudo certo? Então, vamos inaugurar a nossa segunda etapa do nosso curso. E eu digo a vocês que é a parte mais interessante e que vocês vão mais aplicar no seu dia a dia, lá no seu chão de fábrica, na sua programação. Nessa segunda etapa nós estaremos vendo ciclos aonde você vai retirar excesso de material das peças, aonde nós vamos ver superfícies irregulares. O que são superfícies irregulares, professor? São superfícies onde terão chanfros, raios, diferentes perfis, enfim. Até agora você estava retirando excesso de material aonde nós tínhamos excesso e o perfil era ângulo reto. Tanto o G74 quanto o G75, você retirava material nesse sentido ou nesse sentido, porém o perfil era de ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Porém, agora na segunda etapa nós estaremos vendo superfícies irregulares, com diferentes chanfros e diferentes raios e diferentes perfis. Tá bom? É uma parte bem interessante do nosso curso e peço a vocês que prestem bem atenção e porque vocês vão estar usando isso lá no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, no seu chão de fábrica, no seu ambiente de trabalho lá de programação. Tá bom, pessoal? Então, 13ª aula, inaugurando a segunda etapa do nosso curso de programador de torno CNC aqui da Escola Mecatec. Tá bom, pessoal? Vamos estudar então. Bom, pessoal, então após a nossa fala inicial da nossa 13ª aula, vamos estar abordando os seguintes assuntos. Como já antecipei a vocês, será o ciclo G66, é o ciclo automático de desbaste longitudinal. Após essa explanação, nós estaremos fazendo 2 exercícios de fixação, tá bom? Esses exercícios serão baseados em peças onde nós teremos o seu perfil com diferentes características. Tá bom? Vamos primeiramente estar vendo quais os endereços que compõem o G66. Lembrando que esse G66 é um ciclo que nós utilizamos no comando MAC9. Tá bom? Após a explanação, exercícios nessa aula, na 14ª aula, depois nós iremos ver esse mesmo ciclo, porém no comando FANUC. Ele tem uma outra nomenclatura, aqui é G66, aqui no comando MAC9, G66. E lá no comando FANUC tem uma outra nomenclatura e com outros endereços e outros significados, porém tem a mesma execução. Tá bom? Vamos então estudar G66 no comando MAC9. O X, diâmetro de referência para o início de torneamento. Resumindo, você irá pegar o maior diâmetro do projeto ou do desenho, irá acrescentar 4 milímetros. Então, é o maior diâmetro mais 4 milímetros. Simples assim. O Z sempre será 3. O Z, comprimento de referência para o início de torneamento, é o primeiro posicionamento em Z mais 2. Como sempre, o primeiro posicionamento, após vocês irão ver que sempre o primeiro posicionamento em Z, lá no subprograma, é 1. Então, seu primeiro posicionamento em Z mais 2, e se eu estou adiantando a vocês que o primeiro posicionamento sempre será 1, 1 mais 2, 3. Então, no G66, o X é sempre o maior diâmetro mais 4 e o Z sempre é 3. Sempre. Você tenha isso por regra. O X é o maior diâmetro mais 4 e o Z sempre 3. Certo? O I e o K. O I é o sobremetal para o X e o Z é o sobremetal para o Z. É para que esse ciclo deixe o material para quando vier a ferramenta de acabamento, tenha esse material para que nós poder estar tirando e fazendo o acabamento da peça. Certo? Então, I e o K. O I para X e o K para Z. Normalmente, a gente sempre deixa a metade no K que foi deixado no I. Por exemplo, se você deixou 5 décimos de sobremetal no I, no K você irá deixar 2,5 décimos. Se você deixou o I
3/10, por exemplo, de sobremetal, no K você irá deixar 1/10,5 de sobremetal em Z. Tá bom? O W é quanto que você irá retirar de passada. É quanto que você vai tirar de passada, quanto que você irá retirar de material. Certo? O P, subprogramas com as dimensões do perfil da peça. Subprograma, pessoal, é a primeira vez que vocês estão se deparando com esse termo, subprograma. Vou adiantar para vocês que subprograma é um programa digitado separadamente, às vezes no mesmo programa em um local de destaque separado, ou você vai digitar esse subprograma em uma outra página no comando. A finalidade do subprograma é auxiliar o programa principal. Essa é a principal característica de um subprograma. Já está dizendo que ele é está em condições de auxiliar. Então, subprograma, ele auxilia o programa principal. Às vezes é digitado separadamente em uma outra página, no caso aqui do G66, o P. Por exemplo, se esse programa G66, vocês estão digitando na página 95. E o programa auxiliar, vocês irão digitar na página 96. Na hora de montar o subprograma, vocês irão colocar P96. Outro exemplo. Por exemplo, se o programa de vocês, o programa principal, o G66, está sendo escrito, está sendo digitado na página 68. Digitou todo o programa principal, M30, finalizou. Porém, quando vocês forem abrir um outro programa para digitar o subprograma, o comando deu para vocês o 72. Quando for montar o programa, o ciclo, lá no endereço P, o X você irá colocar o maior diâmetro mais 4. O Z você irá colocar sempre 3. O I, vou colocar 5/10 de sobremetal. O K, 2/10,5. O W, eu vou tirar 2 milímetros por passada, 1 milímetro por passada. O P é aonde que está escrito o subprograma. No caso aqui, que eu dei o exemplo agora, 72. O 1. O 1 é aquele código para evitar desgaste da ferramenta. É o recuo angular. E ele faz um pré-acabamento. Avanço é a letra F. Certo? Então, esses são os endereços do G66. Agora, quando vier o exemplo prático, vocês vão ver que é bem simples de aplicarmos na prática e no dia a dia. Certo? Então, relembrando, X é o maior diâmetro mais 4, o Z é sempre 3, o I e o K é o sobremetal, o Z e o X, I para X e K para Z, o W é o incremento, é quanto que eu vou tirar por passada, o P é aonde que está escrito o subprograma. No caso aqui, o P, o subprograma, vocês irão ver que a peça ela precisa ser desenhada virtualmente. Então, o subprograma ele é um programa bem simples. Ele não tem cabeçalho e não tem afastamento. É apenas aquela parte do perfil da peça ali. Certo? Agora vocês vão olhar na prática. E F é o avanço. Tá bom? Vamos em frente. Então, nós vamos usar esse projeto aqui, esse desenho 2D. Tá bom? Já vou adiantar para vocês aqui, ó. Observem. Qual é o maior diâmetro? 60. Você já sabe que na hora de montar lá o G66, o X será 64, porque a regra está dizendo que o maior diâmetro mais 4, maior diâmetro 60, irá 64, certo? Vamos utilizar a ferramenta número 1 para esse desbaste longitudinal. Esse desenho agora se repetirá aqui para ficar o melhor entendimento. Vamos lá. Comando MAC 9. G99, reset de memória. G90, coordenada absoluta. Ponto 0 com o G54. Programação em diâmetro do eixo X é o G20. M11 é a gama de rotação. N1, número do bloco. T1, número da ferramenta. 01, número do corretor.
Agora nós vamos em movimento rápido em G0 para a posição de segurança. X100, Z150. Vamos autorizar agora que a torre dê o tombo, que a ferramenta seja chamada para a sua posição de trabalho, através do código M6. Nós vamos trabalhar com o G96. G96 é a velocidade de corte constante. Lembrando que, inverso do G96, em casos, por exemplo, como broca, nós podemos utilizar o G97, que é a rotação fixa. Porém, em usinagem normal de torneamento, a gente usa o G96, que é a velocidade de corte constante. O S180 é a velocidade de corte constante determinada pelo fabricante. Fabricante do que, professor? Da ferramenta a qual vocês estão utilizando para esse desbaste. Finalizando agora o cabeçalho, nós vamos para G92 S1500, que é o nosso limitador de RPM. Lembrando que em certos comandos nós podemos utilizar o código G50. Porém, aqui no comando MAC9, apenas o G92 e M3 é o sentido de corte da placa. Tá bom? Agora vamos posicionar a nossa ferramenta para dar início ao faceamento e depois o início do ciclo. Lembrando a vocês, acompanhem o mouse aqui, ó, que nós vamos considerar esse material aqui, ó, acompanhem lá, maciço. Isso aqui está, nós vamos considerar fechado. E vamos retirar esse excesso de material aqui para o resultado ficar nesse perfil, a qual está aqui sinalizado pelos pontos vermelhos. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que facear a nossa peça. Movimento rápido, G0, X64, maior diâmetro ali, mais 4, 64, 62, 65, enfim, Z0. Vamos facear, vamos vir até o ponto 0. G1, X0, Z0. F0.15, eu avanço, e ligamos a refrigeração através do código M8. Então, faceamos a nossa peça. Viemos até o centro. Após facearmos essa peça, agora nós vamos posicionar essa ferramenta para agora sim nós darmos início ao ciclo de torneamento. Vamos lá. G0, X60, Z2. Então, nós estamos aproximadamente ali onde eu estou colocando o mouse ali, ó. Não está bem na face, porém, já está posicionada para dar início à retirada de material através do ciclo G66. Vamos lá. G66. X é o maior diâmetro, mais 4. X60, mais 4, 64. O Z, sempre 3. Lembra que eu falei para vocês que da onde que saiu o resultado do 3? É o primeiro posicionamento em Z do subprograma. Qual é o primeiro posicionamento em Z do subprograma que vocês estão visualizando aqui? Z1. Se é Z, é 1 mais 2, 3. Então, sempre o Z do G66 sempre será 3. O I e o K está meio alto aqui, experimental, mas vamos deixar como está no manual lá. I, 1 milímetro para X de sobremetal e K, 1 milímetro. Mas na prática, pessoal, já adianto a vocês, está bem excessivo esse sobremetal aqui. Considerem para vocês 5 décimos e 2 décimos e meio para o K, certo? W5 é quanto que nós vamos tirar de material aqui, ó. 5, 2, 3, enfim, é quanto que nós vamos tirar. Isso depende muito da peça, da fixação, qual material que estamos retirando, qual ferramenta que estamos utilizando, enfim. Tem várias variáveis que influenciam aqui no W, que é a retirada de material. O 1 é aquele recuo angular e também nos adianta que no final da última passada, ele dá uma passada aqui, ó, para dar um pré-acabamento. Certo? E F0.15 é o avanço. P2. P2 está, digamos aqui, que esse subprograma aqui, ó, estará sendo digitado na página 2. Digamos que esse programa principal esteja sendo digitado na página 1.
E quando vocês abriram um programa novo, o próprio software deu a vocês um programa novo e deu o programa 2. Digamos que o software deu o programa 7. Vocês irão colocar aqui, ó, P7. É para que o programa principal converse com o programa auxiliar, para que haja essa comunicação, certo? Agora eu vou explicar mais precisamente no próximo slide como funciona um subprograma dentro do G66. Após a confecção, após a execução, após a construção, melhor dizendo, do G66, nós vamos afastar a nossa ferramenta. Movimento rápido, G0, X100, Z150, desligamos a nossa refrigeração através do código M9. Normalmente, pessoal, nós não teríamos um M30 aqui. Nós teríamos que chamar uma outra ferramenta e vamos dar acabamento a esse perfil. Como vocês já vêm desde lá do básico, dando acabamento em perfis com estas características aqui, nós vamos se deter nessa aula aqui apenas a ver o G66. Mas já adianto a vocês que normalmente, lá na realidade de vocês, no dia a dia na empresa, não teriam um M30 aqui. Vocês iriam chamar uma segunda ferramenta e estariam dando um acabamento nesse perfil aqui. Tá bom? Tranquilo aqui? Até esse passo do G66? Qualquer coisa, volte o seu vídeo, pause, dê um retrocesso, 2, 3 passos atrás, reveja para que não fique dúvidas. Estamos aqui para aprendermos junto, certo? Vamos agora no próximo slide estarmos detalhando esse subprograma aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Observem, pessoal, que nesse programa principal aqui, ó, nesse programa principal, você apenas disse o maior diâmetro, X64, Z3, falou em sobremetal, quanto que tinha por passado, avanço e aonde estava escrito o subprograma. Porém, observem que você não falou em chanfro, você não falou em diâmetro, você não falou em comprimento de 20. Esse raio de 10 você não falou nesse programa principal, você não falou em chanfro, você não falou em G2, G3, enfim. As características da peça não estão aqui. Como é que eu vou tirar 5 milímetros por passada e deixando 1 milímetro de sobremetal sem saber qual perfil eu tenho que respeitar? Agora que entra o papel do subprograma. Lá no subprograma, que é o que está escrito aqui, ó, é quase que um acabamento. Porém, vocês observem que não tem cabeçalho e não tem desenvolvimento. É apenas aquela parte dos pontos da peça aqui, ó. Essa sequência de pontos em vermelhos aqui, ó. É apenas um desenho virtual da peça, certo? Vamos fazer uma analogia do subprograma para vocês ver qual o entendimento que o G66 terá em relação ao subprograma. Vamos fazer uma analogia. Uma determinada pessoa comprou um terreno grande, 2 terrenos, 2 lotes, como se diz em algumas regiões. E esse terreno, ele não tem um muro ainda. E ele falou que contratou uma pessoa para que corte a grama desse terreno. Porém, esse lote ainda não tem muro, ou ainda não tem cercas, e ele vai ser, na frente do terreno lá, ele vai pegar essa pessoa que vai cortar a grama, e irá falar, bom, eu quero que você corte esse terreno, essa grama, bom, irá daquele muro ali, ó, da frente, irá até o fundo, até chegar naquelas laranjeiras. Das laranjeiras, você seguirá reto até chegar nas hortênsias. Naquelas hortênsias, você sairá diagonal até aquela outras roseiras. E das roseiras, você vai até a rua e depois venha reto e você poderá cortar toda essa grama. Virtualmente, esse proprietário não desenhou para a pessoa que irá executar esse serviço? Virtualmente, ele não desenhou para a pessoa? É exatamente o que vai acontecer com o subprograma. O subprograma é apenas um desenho virtual para que o G66 saiba qual perfil ele tem que respeitar. Então, ele vai começar a retirar excesso de material, ó, e não irá ultrapassar
o modelo, ele irá respeitar o perfil da peça que está desenhado virtualmente lá no subprograma. Também nós podemos dizer que o subprograma é aquela parte do programa de acabamento, perfil, onde você não coloca nem cabeçalho e nem afastamento. Você finaliza o programa do subprograma apenas colocando o código M2. Então, o programa principal nós finalizamos com M30. Subprograma nós finalizamos com o código M2 ou M02. Tá bom? Lembrando, então, essa foi a explicação do G66 de ciclo de torneamento longitudinal. Qualquer dúvida, pause novamente, reveja essa explicação que foi feita até esse momento. Porque, em sequência, pessoal, nós vamos estar vendo o subprograma detalhadamente para que depois nós possamos estar fazendo uns exercícios de fixação. Vamos lá. Então, o subprograma G1, X11, Z1. Observem que o ponto vermelho está ali, ó, está afastado da peça. Vamos ver da onde que saiu essa medida de X11. Quanto é que eu chanfro aqui? 1 milímetro. Nós sempre consideramos para X 2 vezes o chanfro. Então, se é 2 vezes, 1 mais 1, 2. Porém, na projeção do subprograma, nós sempre temos que acrescentar mais 2. Essa projeção serve apenas para o subprograma do G66. Então, X11. Por que X11? 1 mais 1, 2. Se a regra diz que eu sempre tenho que acrescentar 2, ficará 4. 1 mais 1, 2. Com 4 da regra, 4. 15 menos 4, X11. Vamos considerar um chanfro de 2 milímetros? A regra é acrescentar 2 milímetros. Mas vamos agora considerar um chanfro de 2 milímetros. 2 mais 2, 4. Com 2 da regra, são 6. 15 menos 6, dá 9. Então, aqui seria X de 9, se o chanfro aqui fosse de 2 milímetros. Vamos considerar um chanfro agora de meio milímetro, 5 décimos. 5 décimos mais 5 décimos dá 1 milímetro. Mais 2 milímetros da regra, 3 milímetros. 15 menos 3 dará 12 milímetros. Certo? Então, ficou claro da onde que saiu esse X11 aqui? Então, é chanfro mais 2, menos o diâmetro. Chanfro mais 2, dá 4. Menos o diâmetro, 11 milímetros. Certo? E o Z do subprograma, pessoal, sempre será 1. Porque observe que ele está afastado ali, ó. Observe que o Z ele não está colado na peça, ele está afastado 1 milímetro. Nós vamos padronizar em Z sempre 1 milímetro. Tá bom? Como está colocando ali no desenho. Cotado 1 milímetro. Então, X11 e Z sempre 1. Depois nós vamos seguir a sequência dos pontos vermelhos. Segundo ponto vermelho é exatamente como se você estivesse dando acabamento em um perfil. A única diferença é esse ponto inicial. Os demais pontos, pessoal, é como se você estivesse dando acabamento em um perfil. Lembrando que não tem aquela saída que nós estamos normalmente utilizando aqui, ó, aquela saída de mais 2 milímetros, mais 3 milímetros. Aqui no subprograma não tem. Você irá apenas colocar a última cota aqui, ó. Vamos lá, então. X15, Z menos 1. X15, Z menos 20. Observe que aqui está apenas Z20. Por que Z20? Normalmente, vocês vão ver no chão de fábrica que a cota que está em cima, a gente não repete embaixo. Qual é a cota que normalmente que é o certo que nós estamos aprendendo? G1, X15, Z20. Como eu repeti o 15 de cima, no projeto aqui, lá no manual, foi omitido a cota de X15. Próximo ponto, aqui eu estou sinalizando com o mouse. X20, Z menos 28. Está aqui, ó. Vamos fazer esse raio. X
40, Z menos 38. Por que 38? 28 mais 10, 38. E R de 10, raio de 10. Vamos lá agora para o próximo ponto. Está sendo sinalizado com mouse. X, 40, Z menos 50. Observe que ali está apenas Z menos 50. Porque o X40 ele foi omitido porque ele repete no código de cima. Se você quiser colocar aqui X40 e aqui X15, estará certo. Tá bom? E para finalizar lá o ponto lá, ó, X60 e Z menos 55. Esse aqui será o subprograma. É apenas um desenho virtual da peça para que o G66 respeite qual perfil que deve ser respeitado para não estar invadindo a peça. E finalizamos com M2 ou M02. Tá bom? Então, subprograma, ele é, aqui no G66, ele é digitado em uma outra página, em um outro programa que o software terá dado, porém você deve anotar aonde está sendo escrito esse subprograma para que depois, lá no programa principal, lá no G66, no P, você esteja digitando, para que o software faça a comunicação entre o programa principal e o G66. Tá bom? Esse slide aqui, ó, esse slide aqui é para vocês estar vendo aqui. Esse ponto a mais, esse ponto diferenciado aqui, ó, que vocês têm que colocar lá no subprograma, que é o G1, X11, Z1. É onde que eu tenho visto a maior dificuldade de entendimento nas turmas anteriores. Então, esse ponto aqui vai ser chanfro, anotem aí, chanfro mais 2, menos o diâmetro. Então, quanto é que eu chanfro aqui? 1. Chanfro mais 2, na prática ficará 1 mais 2, somando 4 milímetros. 15 menos 4, X11. E Z está afastado ali da face, Z1. Certo? Isso aqui é o primeiro endereço lá do subprograma. Então, X11, Z1. Vamos falar aqui, vamos dar um exemplo, como se fosse um diâmetro de 20 aqui. Vamos ver quanto é que ficará essa cota aqui. Vamos, diâmetro de 20. E o chanfro permanece 1 milímetro. 1 mais 1, 2. Mais 2 da regra, 4. 20 menos 4, X de 16. E o Z sempre 1, certo? Isso aqui eu estou exemplificando, é o primeiro endereço aqui do subprograma, que é um endereço que está sendo novo a vocês. É um endereço de projeção, certo? Vocês vejam que ele projeta diretamente para o final do chanfro. Certo? Então, X11, Z1. 1 mais 1, 2. Com 2 da regra, 4. 15 menos 4, 11. Então, é chanfro mais 2, menos o diâmetro. Você achou o primeiro X do subprograma. E o Z é uma regra, sempre 1. Os demais pontos do subprograma é como se você estivesse dando acabamento em um perfil. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. O interessante é que você avance nos seus estudos sem ficar lacuna e sem ficar dúvidas. Pessoal, agora nós vamos assistir uma animação em 3D, um videozinho. Nós vamos estar vendo como é que é um G66 na prática. Assista o vídeo agora, porque vai ficar o melhor entendimento a vocês vendo essa animação em 3D do G66 em ação.
Após agora vocês terem visto esse vídeo, nós vamos colocar em prática o que vocês aprenderam. Vamos para o primeiro exercício, onde vocês irão utilizar a ferramenta número 3 para o desbaste longitudinal. Vocês observem aqui, vocês têm um chanfro agora de 1,5 por 45. Está as cotas aqui, sigam os pontos em vermelho para utilizar para fazer o subprograma. Lembre, é exatamente como vocês viram lá no programa exemplo, posiciona em 80 mais 4, 84, 82, faceia, posiciona aqui exatamente próximo onde eu estou, em X80, Z2, e executa o G66, afastando e depois desligando um M30. Após ter feito o programa principal, lembre que vocês têm que fazer um subprograma. Um subprograma que vocês irão seguir essa sequência dos pontos em vermelhos. Vamos ver como é que fica esse primeiro ponto aqui. É G1, X, chanfro mais 2. 1,5 mais 1,5, 3, mais 2, 5. 24 menos 5, o X será de G1, X19 e Z1. Eu já estou adiantando para vocês qual será a primeira linha lá do subprograma. G1, X19 e Z1. Da onde é que saiu o 19? Chanfro mais 2. 1,5 mais 1,5 mais 2. 1,5 mais 1,5, 3. Com 2, 5. 24 menos 5, 19. Tá bom? Agora você irá pausar esse vídeo. Você, baseado no primeiro exemplo, onde foi feita a explicação do G66, você irá fazer, nesse projeto anterior, utilizando a ferramenta de número 3, você irá fazer o G66 e também estará fazendo um programa auxiliar, o subprograma para a execução dessa peça, desse projeto 2D, a qual eu passei a vocês. Tá bom? Em sequência, nós voltaremos para estar vendo a resolução e fazendo o exercício resolvido. Tá bom? Aguardo vocês em sequência. Voltando então, pessoal, após dar esse tempo para vocês terem resolvido o exercício, esse G66, vamos ver como é que ficou e, com certeza, muitos acertos nós teremos. E se ficou alguma dúvida, agora é o momento de nós estarmos retirando essas dúvidas. Vamos lá. Após de nós termos visto o cabeçalho principal, que vai do G99 até o G92, nós vamos posicionar a nossa ferramenta, lembrando que nós vamos considerar aqui maciço, né? Fechado. X84, Z0. Vamos facear aquele movimento nosso padrão, X0, Z0. Depois nós vamos posicionar a nossa ferramenta para a execução do ciclo. X80, Z2. É um movimento que nós já temos visto no G74, no G75, enfim, vários movimentos, vários ciclos anteriores, a qual nós executamos esse mesmo movimento de faceamento antes da execução do ciclo. Vamos agora ao G66. X84 é o maior diâmetro, mais 4. O Z, sempre 3. O I e o K é o sobremetal. Digamos que você colocou 5 décimos e 0,25, como eu falei para vocês, que é o mais próximo da realidade. Mas se você colocou milímetro para os dois eixos também, desde que você entenda qual a finalidade do código I e o K. I é sobremetal para X e K é o sobremetal para Z. Lembrando que o sobremetal é um excesso de material que fica para quando vier a ferramenta de acabamento, nós consigamos retirar esse material com a ferramenta de acabamento. W5 é quanto que nós vamos retirar de material e F0.15 e o programa P2. Você pode mudar para P4, P5, P18, enfim, você pode estar variando. G0, lembrando que P é onde que está escrito o subprograma, aonde o software, a hora que vocês pediram um programa novo, ou foi feita o caminho lá da edição, um programa novo, aquele programa a qual vocês digitaram, esse programa você deve anotar e quando vier aqui no programa principal, você retornar e escrever aqui o P correspondente ao programa, o número do programa, da página, aonde o subprograma
foi digitado. Após a execução do G66, você irá afastar a sua ferramenta, desligando a refrigeração e finalizando o programa. O subprograma daquela peça anterior, é essa mesma aqui, ó, essa mesma aqui, porém com o slide explodido, vocês podem observar que nós temos o G1, X19, Z1. Da onde é que saiu o 19? Qual é a regrinha do primeiro ponto? Chanfro, mais 2. 1 mais 1, 1,5 mais 1,5, 3. Com 2, 5. 24 menos 5, 19. E Z sempre 1. Os demais pontos, agora você irá seguir a sequência de acabamento de perfil. G1, X24, Z menos 1,5. G1, X24, Z menos 30. Professor, da onde que saiu o Z menos 30? Observe que você, até o fundo do raio, é 40. O raio é de 10. 40 menos 10. Então, desse ponto até a face da peça tem a medida de 30. Z menos 30. Vamos fazer agora um raio horário. Raio horário, no sentido horário, é G2. G2X, 44, Z menos 40. R de 10. Voltando a fazer o movimento reto. O movimento reto é G1. G1X, 50, Z menos 55. Continuamos fazendo o movimento reto. G1, X, 74, Z menos 55. Da onde é que saiu o cálculo do X74? A medida 74. Observem que o maior diâmetro ali, ó, é 80. O raio que está antecedendo aquele ponto ali, ó, é de 3. Lembrando que para chanfros e raios nós consideramos X 2 vezes. Então, se eu tenho que considerar aquele raio de 2 vezes, 3 mais 3, 6. 80 menos 6, X de 74. Z menos 55. Vamos fazer um movimento agora com o raio anti-horário, G3, X80, Z menos 58. Então, é o 55 mais os 3, 58, e R de 3 é o raio que está sendo indicado ali no projeto 2D. Finalizamos agora o programa utilizando o código M02, ou M2. Tá bom? Então, esse que foi a explicação do subprograma dessa peça aqui, desse primeiro exercício a qual nós desenvolvemos. Tá bom? Vamos avançar? Mais um exercício. Vamos fixar, pessoal. Está avançando. Está ficando interessante os nossos estudos. Observe que agora nós estamos utilizando peças com o perfil mais próximo da realidade da gama de peças que hoje a gente enxerga no dia a dia lá no chão de fábrica ou lá na empresa. Tá? Então, agora você irá utilizar a ferramenta número 3 para utilizar o ciclo G66 para retirar esse excesso de material aqui. Observem, pessoal, que esse projeto aqui, a qual eu utilizei para fazer esse exercício, já tinha uma marcação de letras ali, ó. Tinha uma marcação de letras. Porém, você irá seguir a sequência dos pontos em vermelho, certo? Irá apenas utilizar a sequência dos pontos em vermelho. Você irá descartar essa sequência de pontos que estão marcados com letras, tá bom? É exatamente o que você viu no exercício anterior e lá no exemplo, lá no primeiro programa que foi feito, tá bom? Agora você, novamente, irá pausar esse vídeo e, baseado nesse projeto anterior aqui, ó, você irá fazer novamente um G66, o programa principal, depois, baseado nesses pontos em vermelho aqui, você irá fazer o seu subprograma. Como é que eu acho esse primeiro ponto aqui, professor? Chanfro, mais 2, menos o diâmetro maior, menos o 30 aqui, ó. Então, 3 mais 3, mais 2. 3 mais 3, 6. Com 2, 8. 30
menos 8, G1, X22 e Z1, certo? Já estou falando demais, vou deixar vocês, então, dar uma pensada aí, depois nós voltamos para ver o exercício resolvido. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês em sequência. Voltando, então, pessoal, para o nosso último exercício da aula de hoje. A aula está bem extensa hoje, mas é um conteúdo que nós precisamos exercitar bem, que vocês estão se deparando com características novas, com movimentos novos, então é interessante vocês estar fixando bem esse conteúdo novo. Tá bom? Então, depois nós temos o nosso cabeçalho principal, nós temos essas 3 primeiras linhas, que é o movimento onde nós faceamos a nossa peça. Nós vamos agora posicionar em G0, X80, Z2. Já foi feito o movimento de facear a nossa peça. Agora nós vamos executar o ciclo G66. G66, X84. É o maior diâmetro, mais 4, 84. Z, sempre 3. O I e o K é o sobremetal, é quanto ficará de sobremetal para nós retirarmos quando vier a ferramenta de acabamento. O W é quanto que eu vou tirar por passado, vocês podem estar mudando no caderno de vocês. O 1 vai ser um passo de um pré-acabamento. F é o avanço e P é onde que está escrito o subprograma. Permanece o P2 aqui, mas você pode estar mudando. No caso das máquinas que nós temos lá na escola, você pode variar de 1 até 99. Depois da execução do ciclo, nós vamos agora afastar a nossa ferramenta para a posição de segurança e finalizando com M30. Depois de ter feito o programa principal, nós precisamos agora informar para a peça qual as características, qual esse desenho virtual. Como é que o G66 irá retirar esse excesso respeitando o modelo. Vamos ver no próximo slide, onde nós temos o subprograma explodido. Aqui, ó. Vamos lá. G1, X22. Como eu expliquei lá, antes de dar o tempo de vocês executar o exercício. Qual é a regra? Chanfro mais 2. Chanfro 3 por 45. 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. 30 menos 8, X de 22. E Z sempre 1. Agora nós vamos fazer a sequência de acabamento de perfil normal. G1, X30, Z menos 3. G1, X30, Z menos 15. G1, X45, Z menos 15. G1, X45, Z menos 20. Vamos chanfrar. Chanfro maior ali, ó. G1, X55, Z menos 40. G1, X74, Z menos 40. Da onde é que saiu o 74? Chanfro também, ó. 3 mais 3, 6. 80 menos 6, 74. Vamos chanfrar X80, Z menos 43. Lembrando que Z nós apenas consideramos uma vez. Chanfros e raios para X consideramos 2 vezes, ora somando, ora diminuindo. Para o eixo Z, nós consideramos apenas uma vez. Recapitulando lá do básico, pessoal. X 2 vezes, Z 1 vez. Ora somando, ora diminuindo. Por isso que é Z menos 43. Tá bom, pessoal? Aula extensa hoje, né? Mas foi necessário, porque eu coloquei 2 exercícios de fixação para que no próximo slide, a próxima aula, será uma aula exclusivamente sobre G66. E vamos estar, inclusive, fazendo com acabamento. Tá bom, pessoal? Então, G66 é o ciclo de torneamento. Como vocês viram lá no vídeo, a gente retira excesso de material com uma superfície que esteja com várias características, vários chanfros e vários raios. Pessoal, não pode ficar dúvida. Qualquer dúvida, volte, veja seus PDF, reveja, entre em contato conosco. Nós temos o nosso privado, tem propriamente ali no grupo, na aula ali, onde você pode estar sanando as suas dúvidas. Entre em contato conosco. O que não pode é você estar ficando com essa dúvida, permanecer com essa dúvida. Isso aí é que estará atrapalhando o seu desenvolvimento e os seus estudos.
Tá bom, pessoal? Então, aula de número 13, inauguramos, então, a segunda etapa do nosso curso de programador aqui na Escola Mecatec, o curso de programador de torno CNC. Certo, pessoal? Espero que estejam todos aprendendo e estejam evoluindo na busca do seu conhecimento. Certo? Hoje era isso. Espero vocês na aula de número 14. Até mais. Abraço. Até mais, pessoal.